Gent-Wevelgem. 200 km, mais uma clássica, dá pra ver o vaporzinho? Mais uma clássica punk. Tudo que uma clássica precisa ter. Grandes nomes, vento, frio, variação de estrada, terreno, subida, especialmente, eu vou colocar a altimetria para vocês, especialmente nos 60 km finais. Eu não gosto de hipervalorizar a altimetria, porque as montanhas ou as subidas, elas não representam o único desafio. A estratégia, a intensidade da prova, o terreno, a largura da estrada nas clássicas, porque você imagina o seguinte, o que aconteceu nessa clássica. Numa subida com a estrada um pouco mais larga, você tem a possibilidade de ter 3, 4 ciclistas, um ao lado do outro, num grupo de 20 ciclistas. Teve um momento específico, eu vou tentar encontrar, eu vou voltar na prova inteira, ao longo das muitas horas, eu vou tentar encontrar um ponto específico que aconteceu o seguinte. Logo depois da subida, onde você tem 4, 5 ciclistas que podem ficar um do lado do outro, ou seja, um grupo compacto de 20 ciclistas, eles ficam num trecho de 10 metros, né? Do primeiro ao último, um do lado do outro. Logo no final da subida, eles entravam numa descida técnica que muito mais parecia uma ciclovia que mal cabia, que cabe um ciclista tranquilamente, mas não tem ponto de ultrapassagem. Esse grupo de 20 ciclistas que estavam num trecho de 10 metros, você multiplica 2 metros por ciclista numa linha, vezes 20 ciclistas, são 40 metros? 40 metros. O cara, ele passa a estar 40 metros atrás do primeiro colocado. Isso, para um ataque decisivo de um cara, por exemplo, como um cara mais explosivo como o Van Aert. A hora que ele faz um ataque, você tem que não só responder ao ataque, mas você está 40 metros atrás, porque você saiu de uma descida super técnica que o grupo alongou. Esses elementos, para uma clássica como essa, esses elementos de posicionamento, saber o percurso, saber os pontos estratégicos que fazem diferença. Seria praticamente impossível narrar todas as movimentações que aconteceram, porque do começo ao final foi uma prova nervosa. Não tinha nenhum pequeno grupo, porque se formaram vários pequenos grupos. Não tinha nenhum pequeno grupo que estava acomodado com a situação. Os grupos, eles sempre estavam olhando para o grupo da frente e preocupado com o grupo de trás. Foi difícil encontrar um momento onde você tinha um pequeno pelotão consolidado. Eram sempre grupos de 10, 15, 20 atletas. Conforme os quilômetros iam passando, esses grupos iam ficando menores. 10, 6, 7 atletas. O que aconteceu no momento decisivo? Um grupo com 7 atletas, para ir direto para o momento importante. Era um grupo de 7 atletas. Nomes como Stefan Küng, Michael Matthews, Matteo Trentin, Colbrelli, Giacomo Nizzolo e Van Aert. Apenas uma equipe tinha 2 representantes, Jumbo-Visma. Entre esses 7 ciclistas, o Van Aert é um dos favoritos. Eu não consideraria ele o favorito absoluto, considerando a qualidade dos 7 ciclistas. Nizzolo, Colbrelli, Trentin, Stefan Küng, não dá para olhar o Van Aert e falar assim, certeza que desse grupo o Van Aert vai ganhar. Ou seja, seria extremamente importante que a Jumbo-Visma tivesse um ciclista a mais. No momento específico, a outra imagem que eu vou tentar recuperar para vocês, o Nathan Van da Jumbo-Visma, ele quase sobrou. Ele quase sobrou. O que mudaria completamente a dinâmica desse grupo, porque passaria a ser um grupo de 6 ciclistas de 6 equipes distintas. Ele quase sobrou, ele fez o possível e o impossível, conseguiu se reconectar. Ele não só conseguiu se reconectar a esse grupo, como a partir do momento que ele estava nesse grupo, ele foi fundamental para a estratégia. Por quê? Ele era o cara que constantemente fazia ataques ou fechava o gap de ataques, colocando o Van Aert numa situação extremamente confortável, que era conseguir se proteger mais, não ficar se desgastando com ataques, com acelerações explosivas. Então, o Nathan, o Van, ele começou a fazer acelerações. Se o grupo deixasse ele ir embora, ele ia embora e o Van Aert estava no grupo. Então, a Jumbo-Visma tinha esses 2 caras.
Quando o Nathan Van acelerava, todos aceleravam, o Van Aert era o último a acelerar, a entrar na roda do último. Isso foi fundamental para a tranquilidade do sprint final. Porque quando eles entraram no quilômetro final, o Nathan Van não parava de trabalhar, então ele funcionou quase que como um embalador. A expressão facial e corporal, o gesto de força, era tão diferente de todos os ciclistas comparado com o Van Aert estava 30% mais tranquilo. Quando a gente olha a feição, expressão corporal, Michael Matthews, o Trentin, Stefan Kuhn, Giacomo Nizzolo, uma diferença brutal. Vitória do Van Aert. Por que eu não estou tão empolgado assim com a história do Van Aert? Porque, na verdade, eu estou impressionado com o que o Nathan Van conseguiu fazer para favorecer o trabalho em equipe, e o que o Van Aert fez foi simplesmente coroar esse trabalho do Nathan Van. Então eu gostaria que esse vídeo fosse considerado um vídeo extremamente tendencioso, porque quando eu olho o que aconteceu na prova, para quem assistiu ao vivo e tiver curiosidade de voltar lá para os 60 quilômetros finais, o quanto decisivo foi a participação do Nathan Van na vitória do Van Aert. O Van Aert, o que ele fez foi colocar a cereja, puff, mas quem ficou trabalhando, preparando toda a história foi o Nathan Van. Completamente tendencioso, vocês podem discordar de uma forma ou de outra, vitória da Jumbo-Visma é impossível prever o que esses caras vão conseguir fazer, especialmente o Van Aert. É isso, mais uma prova, certo? Eu assisti essa prova junto com a última etapa da Volta à Catalunha, é até difícil, assistindo as duas, eu confesso que eu fiquei mais inclinado a assistir a clássica do que a Volta à Catalunha, porque aconteciam muito mais movimentações interessantes. Mas daqui a pouco eu coloco no ar o vídeo da Volta à Catalunha 2021, última etapa, para descobrir quem que é o cara que ganhou a volta, certo? Abraço, até daqui a um pouco.